Olá, eu sou Diana Brandão, aluna do Colégio Simonton, em quarentena. E como parte do trabalho de História do professor Emerson Monteiro, eu vou expor um pouco sobre o livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, mais especificamente do capítulo 3, O Colonizador Português, Antecedentes e Disproposições. Bom, o capítulo fala sobre o colonizador do Brasil, um português dos anos 500 e 600, um grande escravocrata. Essa colonização foi patriarcal. Esse português se fez dono de terras vastas e de uma grande quantidade de escravos. Os portugueses, eles não tinham muito recursos, então eles buscavam a expansão e assim os homens se miscigenavam mais facilmente. O capítulo também retrata o processo de colonização das origens sociais dos portugueses no Brasil. Eles tinham a ideia de escravizar os índios para agricultura. Só que aí eles viram que essa ideia não deu muito certo e eles vigoraram o sistema de escravizar os negros, porque eles achavam que os negros eram preparados para esse tipo de trabalho e assim ter um resultado positivo na plantação de cana-de-açúcar. Os portugueses, eles tinham um interesse de nivelar as classes sociais, então eles davam mais valor para a burguesia, porque o mercantilismo era muito forte, então eles davam mais valor para a burguesia e deixavam a nobreza de lado. O capítulo traz também alguns comentários a respeito dos costumes árabes no Brasil. Falam que os brasileiros herdaram algumas coisas da cultura, algumas heranças da cultura árabe, tá? E o modo de vida dos senhores escravos, sendo responsabilizados juntamente com os índios pela miscigenação entre os povos. Bom, teve os judeus também, que ajudou financeiramente a monarquia, os estados no caso. Por quê? Porque os judeus tinham money, tinham dinheiro, porém eles não tinham o próprio estado, eles não tinham as próprias terras, então eles não eram fiel a nenhum desses estados, porque eles não tinham um estado próprio, né? Também veio os jesuítas, que teve a tentativa de catequização dos índios, até tendo uma relação conturbada com os portugueses. E uma frase que me chamou muita atenção, dentre outras também, mas se eu ficasse aqui citando, ia passar o tempo, tá? Enfim, que era a vida de aparências na qual viviam os portugueses. Ou seja, eles tinham casas grandes e senzalas, como diz o próprio título do livro, só que era descuidados por dentro, era totalmente acabada, desgraçada, entendeu? Dentro não tinha mobília e era totalmente acabado. Eles viviam uma vida para mostrar para os outros. É isso que eu entendi. Bom, esse foi meu trabalho. Boa quarentena para vocês e se cuidem.